Oi, pessoal, tudo bem? O bate-papo de hoje é sobre a Copel, pessoal. Nós vamos conversar aqui sobre os resultados da empresa nesse segundo trimestre de 2024, passando pelas suas estratégias, pelos seus investimentos, até para a gente compreender melhor como está o processo dentro da empresa após a sua privatização e, principalmente, pessoal, nós vamos passar pela sua alavancagem, principal driver para pagamentos de dividendos da empresa. Ponto principal para a gente entender se vale a pena investir em Copel pensando em dividendos ou não. Antes da gente começar, pessoal, já deixe sua inscrição e também o seu like, tá? Importantíssimo. Vamos lá então começar apresentando os resultados aqui da Copel. A empresa teve um crescimento aqui no seu EBITDA de 5,7% comparado ao último trimestre desse mesmo período. Foi até um dos destaques aqui da empresa. Outro ponto importante foi as notas de rating de crédito que foram reafirmadas, que são notas AAA, tá? Ponto importante, muito relevante, aliás, ok? Seu lucro líquido veio em aproximadamente 474 milhões nesse segundo trimestre de 2024. Já já nós vamos conversar mais sobre esse tópico. Importante também lembrar que a Copel fez um pagamento de dividendos de 632 milhões de reais no mês de junho, tá? Acabou sendo um dividendo bem inferior. Pode ser que exista pagamentos de dividendos ainda esse ano, tá? Esse é um outro tema que nós vamos conversar daqui a pouco também. Antes da gente passar sobre esses pontos, eu quero destacar aqui também os pilares estratégicos da empresa, que seguem sendo os mesmos, tá, pessoal? A Copel ela vem buscando excelência operacional, juntando muito com a transformação organizacional, tá? Esses dois pontos aqui, ok? Principalmente após a sua privatização. Eles estão trabalhando bastante nessa questão para reduzir custos, enxugar o seu operacional e manter apenas as operações que tragam retorno para a empresa, tá? E nesse ponto a gente já pode comentar sobre os outros dois pilares aqui, que é de eficiência, voltada muito para custos, ativos e afins, ok? E também a disciplina da alocação de capital, ou seja, a busca de investimentos corretos dentro do que a Copel tem em mente, tá? Principalmente na diversificação, ou seja, no segmento de distribuição de energia, transmissão de energia e geração de energia. Lembrando sempre que a Copel ela faz esses três segmentos, tá? Esse é tão diferencial da Copel. Me chama muita atenção essa diversificação. Agrega muito valor para a empresa, tá? E até para a Copel dar continuidade a essa ideia, pessoal, eles estão trazendo novos talentos, novas pessoas para operarem essa metodologia de trabalho. Eles trouxeram aqui novos diretores para holding e também comercialização. Apesar de ter passado algum tempo depois dessa privatização, tem muitos processos que ainda estão sendo ajustados. É um processo longo de reestruturação. E isso vai ser ajustado com o passar do tempo, ok? Um exemplo disso é a parte da eficiência da empresa. Esse é um dos pilares principais que a gente conversou, e a ideia da empresa dentro desse pilar é principalmente os programas de demissões voluntárias, ou seja, eles estão enxugando a quantidade de funcionários dentro da empresa que não se faz necessidade, tá? E trazendo também uma transformação digital, com o intuito principal de melhorar a eficiência da empresa, ou seja, melhorar suas margens. Basicamente é isso, tá? E partindo para mais detalhes também de um outro pilar, que é a excelência operacional, esse tópico também está em andamento. A empresa vem buscando bastante a estratégia de comercialização, na melhoria do cenário dos preços também, onde esse foi um tópico muito ressaltado no segundo trimestre de 2024. E esses dois pilares são fundamentais para a empresa continuar crescendo e até mesmo começar a caminhar de forma desalavancada, tá? Esse é o principal ponto aqui que a gente precisa acompanhar, a alavancagem da empresa, tá? Até buscando trazer mais informações aqui, pessoal, hoje o cenário da diversificação da Copel, pessoal, segue bem interessante. A empresa vem mantendo aqui no segmento de distribuição de energia 44% do EBITDA, na parte de transmissão 16% e na parte de geração 36%. Seu carro-chefe segue sendo distribuição, tá? Mas reparem como que geração e transmissão, juntando os dois segmentos, já ultrapassam a distribuição de energia. Existe ainda 3% na parte de comercialização de energia, tá? A Copel tem uma diversificação muito interessante, igual eu falei para vocês. Se a gente pegar também um mapa aqui da Copel, reparem que grande parte do Brasil a Copel está localizada, o foco principal da empresa é a região do Paraná, mas essa diversificação deixa a empresa com várias outras operações em andamento no Brasil afora, tá? Um ponto bacana também para a gente analisar, pessoal, é o consumo por classes. Reparem aqui
que a principal classe que sustenta a Copel é a industrial, com 37%, o residencial vem em segundo, com 26%, e o terceiro comercial, com 19%. Até para a gente fazer um bate-papo mais detalhado por segmento, reparem que a Copel Distribuição teve como destaque a sua eficiência de 41,6%, acima do seu EBITDA regulatório, tá? Vejam que vem crescendo nesses últimos trimestres, um ponto bacana aqui, tá? E na Copel Geração e Transmissão, tivemos uma queda comparada ao mesmo trimestre desse mesmo período. Alguns dos motivos foi o desvio de geração eólica, a redução do mix, que consequentemente acabou sendo compensado pelo maior volume de energia, ok? Então, por conta de algumas variáveis aqui, tivemos um resultado mais negativo. Para a Copel Comercialização de Energia, os preços e também o maior volume de energia acabou auxiliando aqui o crescimento da comercialização, tá? Analisando o cenário agora das gestões operacionais dos custos gerenciáveis, ou seja, os custos que eles têm nas mãos e que podem ser trabalhados para serem reduzidos, por enquanto os custos cresceram inferiores à inflação. Isso acaba sendo positivo, mas esse é um indicador para a Copel se atentar, pessoal. A redução do custo e principalmente a melhoria da eficiência vai favorecer muitos resultados da empresa, isso pensando nos lucros e também possivelmente futuramente para os dividendos, tá? Lucros esses, pessoal, que vieram positivos nesse trimestre de 2024, mais especificamente nesse segundo. Seu lucro subiu 53,9%, bem superior ao do último trimestre do mesmo período, em destaque principalmente o aumento do EBITDA, e é importante destacar também que ele veio muito acima até por conta de desinvestimentos que ocorreram dentro da Copel, tá, pessoal? Esse é um ponto importante, pois desconsiderando esse valor, o crescimento não seria tão relevante como veio, tá? Ficaria dentro ali das suas médias, ok? A empresa precisa trabalhar bastante ainda esse processo de eficiência operacional e também a parte de investimentos junto com o operacional da empresa para começar a ter um crescimento nos lucros, ok? E a Copel é totalmente capacitada para fazer isso, tá? É uma grande empresa, igual eu falei para vocês lá no início. Bom, saindo dos lucros, a gente entra agora nos dividendos, pessoal. Dividendos esses que muitas pessoas ficam se perguntando. Será que a Copel vai pagar dividendos nos próximos anos? Quais as perspectivas? Será que vale a pena investir em Copel pensando em dividendos? Esses pontos são importantes a gente sempre se atentar. E pegando até para vocês aqui o histórico de pagamentos, a empresa entregou bons dividendos em 2021 e 2022, foram bem atípicos e por situações não recorrentes. É importante ressaltar isso, pois dificilmente vai ocorrer outros pagamentos tão relevantes como 2021, por exemplo, tá? E eu destaco também, pessoal, que pagamentos superiores a 6% talvez ocorra quando esses processos operacionais, a sua eficiência e também todos esses investimentos começarem a trazer retorno para a empresa, tá? Até porque com isso a gente consegue reduzir a sua alavancagem. Essa alavancagem é importante, pois é por ela que a gente se baseia o payout da empresa, ou seja, a entrega dos dividendos. Nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, 23 e já contando 2024, a empresa pagou aqui aproximadamente 50% de payout, ou seja, entregou 50% dos lucros para os acionistas no formato de dividendos. Como é descontado ainda a reserva de caixa, esse dividendo acaba ficando ali próximo a 40%, por exemplo, tá? Mas como a empresa pode pagar dividendos ainda em novembro, conforme a gente está vendo no histórico, pode ser que venham pagamentos ainda esse ano, tá? Vejam aqui que em novembro a empresa costuma pagar dividendos, nos últimos 4 anos houveram pagamentos, e em junho, conforme eu disse para vocês, vem ocorrendo pagamentos também, tá? Como funciona agora esse mecanismo de pagamento, né, pessoal? Vamos lá. Basicamente, o lucro líquido vindo positivo, a empresa vai se basear pela alavancagem, ou seja, pela dívida líquida sobre o EBITDA, para nortear qual vai ser a porcentagem a ser entregue no formato de dividendos. Se a alavancagem da empresa estiver superior a 2,7 vezes, pessoal, a empresa vai entregar 25% do lucro líquido, até porque as dívidas vão estar bem elevadas. Se essa alavancagem agora ficar entre 1,5 vezes e 2,7 vezes, a Copel vai entregar aqui um dividendo de 50% limitado ao fluxo de caixa descontado, ok? Em cima do lucro líquido, que basicamente é o que está acontecendo neste exato momento. O cenário atual, pessoal, é de uma dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, alavancagem, de quase 2 vezes, tá?
Saindo resultados, sempre se atentem a esse indicador, pois é por ele que a gente faz o norteamento quanto aos dividendos. Conforme eu trouxe lá no início, essas dívidas que a empresa vem tendo são estáveis e a única forma da Copel pagar mais dividendos, pessoal, é se a alavancagem dela cair para 1,5 vezes, conforme está no regulamento aqui. Nesse caso, poderia ser pago os 65% do lucro líquido, limitado ao fluxo de caixa descontado, e isso geraria bons dividendos, tá? Em 2020, 2021, só para vocês terem uma noção, a empresa tinha uma dívida líquida sobre a EBITDA mais inferior aqui, tá? Só que atualmente estamos trabalhando aqui dentro das margens de 50% de payout aproximadamente. E se a gente até pegar o acompanhamento do capex da empresa, pois é por aqui que a gente se baseia o como a empresa vai investir e se alavancar, reparem que em 2024 a previsão de investimentos é superior aos dos últimos anos, tá? Então, provavelmente, por enquanto, a Copel vai se manter nesse patamar de pagamentos de dividendos. Não vai ter uma aceleração aqui, tá? Pelo menos seguindo esses parâmetros. O foco da Copel, pessoal, vai ser principalmente na distribuição de energia, tá? Lembrando também que eles salientam aqui que o foco vai ser na base de remuneração, eficiência e também qualidade, tá? Então, futuramente, pessoal, eles conseguindo ajustar todo esse processo que eu relatei para vocês, pode ser sim que a Copel volte a pagar dividendos interessantes, tá? Talvez você tenha que ter um pouco mais de paciência, tá? Até porque, pessoal, por enquanto, se a gente pegar os últimos resultados dos lucros e colocar dentro da simulação de preço-teto o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, a gente consegue analisar aqui um preço-teto projetivo bem descontado, tá? Isso negativamente falando, um preço-teto negativo. Até porque eu considerei aqui um payout de 45%, ok? Qual seria a melhor forma para você conseguir ver um crescimento nesses dividendos futuramente, caso você invista na Copel? Basicamente, é aguardar essa eficiência melhorar, essas margens operacionais também melhorarem, os lucros da empresa melhorarem, né? Que aí a gente já está falando do operacional, e com o crescimento dos lucros, e nisso a gente está falando de um controle na sua alavancagem e também nos seus resultados, vamos poder ver aqui um crescimento no seu LPA, no seu lucro por ação, e consequentemente um crescimento no seu dividendo, tá? E aí no caso a gente estaria falando em valor intrínseco aqui, beleza? Até porque o seu valor intrínseco hoje tem uma margem de segurança positiva, perto dos 20%, beleza? Então acredito eu, pessoal, que os dividendos, por enquanto, neste cenário, não é positivo, mas futuramente, com lucros crescentes e talvez uma desalavancagem, podemos ver sim mais dividendos dentro da Copel, ok? Eu trouxe também outras curiosidades aqui, pessoal, demonstrando que a ação está um pouco mais cara, que é o PEG Ratio, onde eu peguei o crescimento do CAGR de lucros dos últimos 5 anos e também o PL da empresa. E reparem que o PEG Ratio, pessoal, está bem acima de 100, ou seja, demonstra que a ação está cara neste exato momento, beleza? Outros pontos que eu trouxe também aqui, mais por curiosidade, por conta da empresa não ter um histórico de bons pagamentos de dividendos, pelo menos para CPLE 6, a média de dividend yield nos últimos 10 anos foi de 4,5%. Podemos ver um crescimento nesses próximos anos, tá? Número de pagamentos ao ano, a gente pode considerar 2, tirando as margens de erro. E um outro ponto interessante aqui, pegando a porcentagem de crescimento de dividendos de 2014 até o ano passado, a gente tem aqui um crescimento de 1.550% comparado àquele ano. Ou seja, mesmo a empresa não pagando bons dividendos, pessoal, o longo prazo sempre vai ajudar quem consegue esperar. Basicamente, quem tem paciência. Mas lembrando também, pessoal, não é porque a CPLE 6 vem demonstrando que está com o seu preço um pouco acima que é uma empresa ruim. Vejam aqui, pessoal, também o histórico da empresa no seu gráfico técnico, como ela trabalha. Vejam que a empresa vem mantendo essa tendência de alta desde 2019, pessoal. E é uma tendência gráfica aqui, mensal, muito interessante. Me chama muita atenção. Nos momentos de baixas, sempre aparecem oportunidades. Como, por exemplo, nessas quedas, que ficam bem próximas à média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Me chama muita atenção esse indicador. Então, no geral, pessoal, a empresa reduziu um pouco os dividendos por conta da alavancagem, dos investimentos, até por conta das melhorias que estão acontecendo dentro dela também. A rentabilidade da empresa ainda é bem interessante se a gente pega no longo prazo, tá? E, pessoal, qual que é o cenário para a Copel neste exato momento? Vamos lá. Basicamente, a empresa ela teve um período de queda que
no início de 2024 até o meio do ano, até maio aproximadamente. E nesses últimos 3 meses tivemos um crescimento. Só que esse crescimento ainda não conseguiu ultrapassar os R$ 10,41. Ultrapassando ele, tem algumas outras projeções, como 11,97 e mais em cima 13,13, tá? Essas são as próximas projeções imaginando o longo prazo. Caso venha a ter uma queda, a primeira região de suporte é 8,87, juntando com a média móvel dos preços dos últimos 20 meses, e mais abaixo, R$ 8,37, tá? Tem outros suportes importantes aqui, mas por enquanto vamos aguardar para ver qual que será andar nesses próximos meses, se vai alcançar esses primeiros suportes aqui, tá, pessoal? Por enquanto a ação ela segue com uma volatilidade bem controlada, vamos dizer assim, né? Dentro de uma tendência de alta e seguindo padrões interessantes dentro dessa tendência, né? Seguindo bastante as ondas. Pessoal, até agregando também mais um ponto importante aqui, o cenário do Ibovespa para esse mês está sendo positivo, tá? O mês está neste exato momento ultrapassando aquela região que eu demarquei de resistência até os 128 mil pontos. E caso confirme até o final do mês, podemos ver aqui um crescimento nesses próximos meses, tá? Vejam como essas regiões aqui que eu deixei demarcado acabou segurando os preços. E qual que é o embasamento macro, pessoal? Basicamente a entrada de dólar, tá? Investimentos estrangeiros no caso. Tanto para a taxa Selic, que pode demorar para cair agora, como também ações descontadas aqui, beleza? Pessoal, voltando agora à Copel, a gente também tem que analisar o histórico dos seus indicadores. Antes da gente passar para esses indicadores, eu quero mostrar para vocês o histórico da empresa na sua receita. Vejam que desde 2016 a sua receita vem crescendo, um ponto bacana. A partir de 2021 teve uma queda, teve itens não recorrentes aqui, tá? Talvez com os investimentos podem crescer nesses próximos anos. A gente está falando de longo prazo, tá, pessoal? Não estamos falando no curto prazo. Vejo que o seu lucro vem sofrendo com a volatilidade, com esse processo que está ocorrendo dentro da empresa, com melhorias. É um processo chato, mas que leva tempo, coisa de 5 anos até, tá, pessoal? Investir em ações é isso, é aceitar que o tempo é soberano, beleza? Vejam aqui no gráfico analisado que 2022 foi ruim, 2023 finalizou superior, ponto bacana. Vamos aguardar para ver como vai ser 2024. Talvez fique bem parelho com 2023, tá, pessoal? Temos que aguardar, tá? Entrando já até nos indicadores, pessoal, vejam que as margens da empresa estão operando próximo a 10, talvez um crescimento aqui seria bem interessante. E aqui também a gente começa a falar nos outros indicadores. Vejam que o PL está quase próximo a 15 vezes, está bem elevado. Temos o PVP que está em 1,24, não vem tendo tanta volatilidade assim, tá? A gente também tem o preço sobre as receitas, que hoje está acima de 1. Temos também aqui a margem EBITDA, que está com uma margem interessante, não tem tanta volatilidade, desconsiderando 2022 aqui, tá? A gente também tem o EV sobre EBITDA, que está acima de 5, para vocês terem uma noção aqui. Temos também o ROI, que está abaixo de 10%, por exemplo, abaixo da taxa Selic, no caso. Precisamos ver uma melhora nesse ROI, é bem interessante. Sobre o patrimônio agora da Copel, segue crescendo aos poucos, de forma estável. Vejam no VPA como está 8,3. Temos também aqui o LPA, que está em 0,78. Onde se a gente pegar aqui e fazer vezes 45%, a gente consegue ter aproximadamente um dividendo por ação ali de 33 centavos, tá? Foi basicamente o que eu utilizei para projetar os dividendos, tá? Lembrando, é claro, isso utilizando o terceiro e quarto trimestre de 2023, tá? E apesar dessa alavancagem, pessoal, a empresa vem tendo, igual eu falei para vocês, um crescimento na sua rentabilidade bem interessante, acima do Ibovespa e também do CDI, isso falando na CPLE 6 especificamente, tá? No geral, pessoal, a Copel é muito boa, tem uma diversificação bem equilibrada, tem uma perspectiva muito interessante, ela vem buscando muita melhoria operacional, a melhoria da eficiência, a melhoria nos investimentos e também na redução dos custos. Eu acredito que no longo prazo, esses investimentos que foram feitos e também toda essa mudança no processo que vem ocorrendo vai agregar valor para a ação. A empresa melhorando isso e conseguindo também reduzir a sua alavancagem, podemos ver sim pagamentos de dividendos para a Copel nos próximos anos. Mas para isso se atentem ao indicador de alavancagem na empresa, a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Se ela estiver 1,5 vezes,
ou abaixo, podemos ver mais pagamentos de dividendos para 2025, por exemplo, tá? E lembrando, é claro, pessoal, foque no longo prazo, tá? Para quem gosta de ações de elétricas, pessoal, vou deixar um conteúdo aqui que eu fiz recentemente das ações da TRPL4, uma simulação do quanto você teria que ter investido para conquistar um valor mensal específico, e também uma outra empresa de distribuição de energia bem parecida com a Copel e que é bem interessante também, vem pagando bons dividendos. Vou deixar as duas aqui no canto e dê uma olhada depois. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!